Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Rodrigo. Aí, abri a aula com peitoral, né? Pessoal, boa noite. Ó, pra quem tava pedindo aí, ó, Romelson, salve pra você, salve pra galera aí que tá assistindo a gente hoje. Cara, véspera de feriado. Vocês sabem o que é isso? Cara, só guerreiro tá aqui. Eu sei que tem gente que tava aqui com a gente no começo do ano, que foi desistindo, mas eu queria nessa hora, eu e Renan, a gente queria aplaudir você. Que persevera, que tá numa quarta-feira, friozinho. Cara, fala pra mim, como é que tá a temperatura aí na tua cidade? Renan, hoje acho que foi o primeiro dia que eu saí de casa de casaco. Cara, hoje tá frio no Rio de Janeiro. O primeiro dia de frio no Rio de Janeiro foi no dia 29 de maio. Cara, véspera de feriado, friozinho, e eu e Renan estamos aqui. E você tá aí. Então, cara, você merece aplausos. Cara, você merece, pô, a tua vaga. Cara, não desiste não, cara. Persevera. Tá dando o teu melhor aí, né? Cara, mandaram aqui 10 graus. 10, não, 5... Ângelo, tu tá onde que deu 5 graus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Né? Cara, 5 graus. 5 graus... Cara, quem assiste aula a 5 graus merece passar. Merece estar na faculdade. Não tem dúvida, né? Aliás, falando de algo muito importante... Quem aqui já se inscreveu no Enem? As inscrições estão abertas. Se você está matriculado no ProEnem e não se inscreveu no Enem, tem uma coisa errada. Então, quem já se inscreveu no Enem? Deixa eu ver quem já se inscreveu. Ó, eu vou dar uma dica, hein, gente? Não é só se inscrever, não. Tem que se inscrever e pagar, hein? Não adianta só gerar o boleto, não. Cadê? Cadê? Rio de Janeiro tá frio, Estela. Cara, tá dando aqui, ó, o quê? 30 graus, né? Tá maior frio. A gente bota até casaco quando faz 30 graus, né? Ó, olha aí o Luiz. E amanhã eu vou me inscrever. Gente, olha o golpe, hein? Olha o golpe, olha o golpe. Eu quero ver todo mundo inscrito no Enem. Cara, vamos fazer um pacto? Amanhã que é feriado, se inscreve entre quinta e sexta-feira. Todo mundo se inscreve. Aí, ó, o Arcírio já tá avisando que não é feriado. Então, cara, se inscreve, gera esse boleto, dá teu jeito, amigo. Pede aí, ó, faz vaquinha, manda, pede Pix para alguém pagar esse Enem para você, né? Não sei se tu lembra, tem aquele cara lá do chat do Enem, o Beto que fala do dinheiro, né? Então fala lá com o Beto do Enem, né? Vai ver se tá inscrito ali, que é importante. Rodrigo, manda aí. antes de começar a aula, eu vi uma notícia que eu lembrei da aula passada, retrasada. Ah, conta aí. Posso ler a notícia? Lê aí pra gente. Olha o Renan participando aí com a gente. Vai lá. Vamos lá. Famosos. Personal que ficou com Graciane Barbosa afirma que ficaria com ela de novo e revela o desejo de ter filhos com a musa fitness. Abre aspas para o personal que ficou com Graciane Barbosa. Agora que eu sei que ela quer ter filho, até iria propor para que tivéssemos um. Imagina a genética da criança. Um monstrinho, cheio de músculos, saudável. O que você tem a dizer, Rodrigo? Parece que o personal aí, além de dar uma talaricada, né? O maluco é meio lamarquista, acredita que essas características físicas são passadas, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu fico dando aula de biologia e ele fica dando... Não, ele fica dando aula de personal aí, ó, pro pessoal, né? Então, cada um no seu trabalho aí, né? Nossa, gente, a noite começou bem, começou animada, hein? Começou animada. Pessoal, falando em talaricagem,
Vamos falar hoje de gametogênese. Vamos falar disso, de como a gente gera gametas. Pessoal, vamos lá, né? Lançar aqui os slides. A gente vai começar falando de gametogênese masculina, ou seja, é a produção dos espermatozoides. Isso a gente vai chamar de espermatogênese, tudo bem? E é óbvio, o lugar que rola a espermatogênese é esse aqui, ó. O que a galera chama de testículo, né? Não fica botando outros nomes não, tá? O nome do negócio que tá aqui, ó, é testículo. E aqui dentro do testículo existe uma rede, né? Existem vários tubos que estão enovelados, que são chamados túbulos seminíferos. E dentro desses túbulos seminíferos, olha quem tá aparecendo aqui, gente. Os famosos, lindos, maravilhosos espermatozoides, né? Muito bom, né? Olha aí, olha aí, olha aí. O pessoal tá até se expondo aí, falando que tomou banho, né? Gostei de ver. Gente, agora deixa eu trazer para vocês uma informação. Quando você olha aqui o testículo, a produção de espermatozoide acontece aqui, aí ele vem para cá, que é uma bolsinha chamada de epidídimo, e na hora que o rapaz, né, o moço, ejacula, o sêmen, o espermatozoide, ele vai subir por esse canal aqui, ó, que é o chamado canal deferente. E agora algumas coisas importantes. Quando que o homem começa a produzir espermatozoides? Essa produção acontece na puberdade. Então lá, né, naquela fase ali, ó, dos 12, 13 anos, o volume do testículo do garoto começa a aumentar, e isso é uma coisa meio injusta, né? Porque quando a garota entra na puberdade, todo mundo vê. A garota começa a menstruar, as mamas começam a aparecer, e o primeiro sinal do homem que ele está entrando na puberdade é o aumento do volume do testículo. Só que ninguém fica medindo, né, tamanho de testículo. Agora, o primeiro sinal na mulher é o aparecimento do broto mamário. Sabe quando a garota ela começa a virar mocinha e aparece aquele nódulozinho? Esse é o primeiro sinal da puberdade. No homem, é o aumento do testículo. E por que eu estou falando disso? Porque quando o homem começa a produzir espermatozoides com seus 12 anos, ele vai produzir até que idade, gente? Até que idade o homem produz espermatozoides? Sabe até que idade? Até a morte. Rodrigo, meu avô, cara, a pipa do vovô não sobe mais. Mas em compensação, o testículo do vovô produz espermatozoides. Produz no mesmo ritmo que um garoto, né, de 18, 19 anos? Não. Produz numa intensidade menor. E uma outra coisa que é assustadora é que assim, o homem começa com 12 anos e vai a vida toda. Só que o homem não para. Então desculpa aí, tá? Eu estou dando aula agora e estou produzindo espermatozoides. Se tem algum garoto, algum homem assistindo a minha aula aqui hoje, também está produzindo. A gente não para. As mulheres não são assim. O homem está o tempo inteiro para os espermatozoides. Só que aí tem uma pergunta. Se eu estou produzindo espermatozoides o tempo inteiro, para onde que eles estão indo? Para essa bolsa aqui, que é o epidídimo. Rodrigo, e se você não ejacular? Essa bolsa vai inchando, vai inchando, vai inchando e estoura a tua bolsa escrotal? Não, né? Pelo amor de Deus. Imagina, o cara estourou a bolsa escrotal, voou, né? Não, que isso? Pelo amor de Deus, fala besteira não. Cara, o espermatozoide, ele é produzido o tempo inteiro. Só que ele morre em até 5 dias. E aí ele morre e é reabsorvido aqui. Tudo bem? E um procedimento cirúrgico muito importante que é feito, não sei se você já ouviu falar, tem um procedimento chamado de vasectomia, que é um procedimento que o homem faz. É um procedimento que o homem faz quando ele quer evitar gravidezes, evitar ter filho. O que ele faz na vasectomia? Ele pega aqui o canal deferente, ó, e corta. Na verdade, amarra as duas pontas e ainda corta, para garantir que não tem mais comunicação. E o homem vasectomizado, gente, ele para de engravidar mulheres, porque o espermatozoide que é produzido aqui, ele não sai mais. Nossa, Rodrigo, que incrível! É. Agora uma pergunta. Homens são criaturas muito frágeis, né? Cheios de medo, cheios de coisa, né? Cara, e aprende uma coisa. Quando eu falo de homem vasectomizado, isso quer dizer que o cara vai ficar impotente? O homem que sofreu vasectomia, que cortou o canal deferente, ele vai ficar o que o pessoal fala aí, ó, de broxa? Vai ficar com disfunção erétil, né? Vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Não. Porque, gente, a ereção, a libido, né, que é o desejo, a virilidade do homem, está associado à testosterona, que é o hormônio que é produzido aqui dentro. E o hormônio, ele vai para o sangue.
ele não vem para cá. Então, se o homem sofreu vasectomia ou não, a ereção dele não muda. Aí depois que eu fiz vasectomia, eu comecei a ter problemas de ereção. Na verdade, tu já tinha problemas antes, amigo. Já sofria desse negócio aí, tá? Então, cortou o canal deferente não muda. Outra coisa que as pessoas também têm medo é assim, Rodrigo, se eu fizer, né, uma vasectomia, eu vou parar de ejacular? Imagina, o homem cortou esse canal, ele para de ejacular? O que você acha? Manda aí no chat pra mim. Homem vasectomizado, para de ejacular, sim ou não? O que você acha? O que tu acha, né? Olha aí. Cara, o homem vasectomizado, ele continua ejaculando, porque o sêmen, que é o líquido que o cara ejacula, ele tem, né, o líquido da próstata e ele tem o líquido também, né, da vesícula seminal. Só não vai ter espermatozoide. Vai sair um líquido? Vai. É um líquido menos denso, menos viscoso, é um líquido, vamos dizer assim, mais aguado, uma água meio de salsicha? É, mas vai sair, tá? Então, quando o cara quer ter um processo, né, de esterilização cirúrgica, ele faz a vasectomia. E uma pergunta que eu vou mandar pra galera aí, né? Gente, deixa eu ver aí, ó. Gente, a vasectomia é um processo que dá para reverter ou não? Vasectomia é reversível ou não é? Cara, a Júlia já perguntou para mim, prof, é a vasectomia reversa? Cara, olha só, para você fazer uma vasectomia é muito fácil, tá? Dá para fazer uma vasectomia, gente, em 20 minutos. Você faz com anestesia local. Você anestesia ali, ó, localmente, a pele da bolsa escrotal, faz um corte, pega o canal deferente, amarra e corta. Faz isso de um lado, faz isso de outro. Cara, leva 20, 30 minutos. É muito rápido. E o cara fica esterilizado. Agora, reverter uma vasectomia, gente, você tem que reconectar. É um processo extremamente trabalhoso. São cirurgias que levam de 6 a 12 horas. Imagina, um maluquinho ali, ó, um médico, 12 horas, cara, ali na tua bolsa escrotal, lá com a cara, né, bem perto ali da tua bolsa escrotal, resolvendo a vasectomia que você fez. Então é um procedimento que é muito trabalhoso. Só para você ter noção de preço, quanto que custa para fazer uma vasectomia? O SUS faz de graça, obviamente, né, mas os planos de saúde pagam ali em torno de R$1.000. Então, 1.000zinho para tu fazer uma vasectomia. 1.000 é um valor maneiro, tá? Agora, gente, para reverter uma vasectomia, se leva de 6 a 12 horas, custa em média 70, 80 mil reais. Então, se um dia você quiser fazer vasectomia, cara, tenha certeza que você quer isso. Porque se você tiver remorso, né, tiver arrependimento, o que vai ter que fazer? Gastar quase 100 conto, né? Para desfazer isso, para ter um filho que vai gastar muito mais do que 100 conto, né? E aí tu escolhe, né? Então dorme com essa realidade aí, né? Deixa eu ver aqui, né? O cara 3 horas encarando o meu 21º... Eita, gente! 80 mil, meu Deus, né? SUS, Fiocruz, Butantan, né? Nossa, né? Aí, prof, quais glândulas contribuem em maior parte na produção de sêmen? Quais são os componentes do sêmen? Tem o líquido que veio da próstata, tem o líquido que vem da vesícula seminal e tem o espermatozoide. O espermatozoide é a menor parte ali. A maior parte vem da próstata e da vesícula seminal, tá? E deixa eu ver aqui. A vantagem é ser meio feio que não precisa me preocupar com essas coisas. É verdade. Porque a feiura pode ser, às vezes, um método contraceptivo, né? Evita que você gere gravidezes por aí. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Vamos avançar? Vamos lá? Olha aí. Então, gente, a produção de espermatozoide rola dentro do testículo e é dentro desse tubinho aqui, ó, que são chamados túbulos seminíferos. E o espermatozoide, ele é sempre produzido de fora para dentro. Você pode ver que os espermatozoides prontos, ó, estão aqui. E por fora do túbulo seminífero tem algumas célulazinhas aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essas são as chamadas células intersticiais. E essas células intersticiais que estão aqui, ó, elas são chamadas de células intersticiais de Leydig ou Leydig. E a grande função delas é produzir a testosterona, que é o hormônio masculinizante. E o que a testosterona faz? Ela pode aumentar a massa muscular, ela engrossa a voz, né?
deixa a voz grossa, ela faz aparecer pelos pelo corpo, né? Só que eu tô falando aqui da testosterona natural, que vem daqui, tá? Não estou falando de testosteronas exógenas, que vem de fora, né? Que a galera toma por aí, né? Que é o suco, né? Olha aí, olha aí, olha aí. E aí, chamando a atenção de vocês, quando a gente pega, deixa eu mostrar aqui, quando a gente pega um pedacinho aqui, né? É como se eu fizesse um corte aqui, ó. Fizesse um corte aqui, ó. Cortasse esse pedacinho do túbulo seminífero e analisasse. Aqui no meio tem uma célula que é a chamada célula de Sertoli. Tá vendo aqui, ó? Sertoli, dá pra ler? O que essa célula de Sertoli faz? Cara, os espermatozoides ficam pertinhos dela. Então a gente pode dizer que essa célula ela é ultra mega importante porque ela faz a nutrição do espermatozoide. Então calma aí, deixa eu ver se você está anotando tudo. Eu falei do túbulo seminífero, que é onde rola a produção de espermatozoides. Depois, eu falei das células intersticiais de Leydig, que são essas daqui, ó, que produzem testosterona, tá legal? E aqui dentro dos túbulos seminíferos tem as células de Sertoli, que vão fazer a nutrição dos espermatozoides. Vão alimentar, né, os espermatozoides, vão alimentar. Aí ele fala assim, o Fael mandou, né? Prof, qual hormônio influencia na síntese de testosterona? Cara, tem alguns hormônios que você pode, né, até mesmo bloquear a sua produção de testosterona. Pô, mandaram aí, ó, Trembo, né? Cara, quando você toma essas paradas, você tá aumentando o nível de testosterona exógena, que é a que vem de fora, e você acaba diminuindo o nível de testosterona endógena, que é o que vem de dentro. E aí o que acontece? Dá ruim, né? Porque quando você para de tomar a testosterona exógena, que é o suco, você tem que fazer um tratamento depois, que é a chamada terapia pós-ciclo. Gente, ninguém pode ficar tomando anabolizante esteroide, muito menos direto. Porque o problema não é a hora que você está tomando, é a hora que tu para de tomar. O teu corpo não aguenta, tem que parar. E quando tu para de tomar, o que acontece? O remédio que você tomou, a dose dele desceu. Só que o seu corpo não volta imediatamente a produzir a própria testosterona. Demora. Então o erro mais comum que os caras fazem é fazer esses ciclos que eles veem na internet. Ah, vou dar uma ciclada, vou fazer um ciclo de 6, 7 semanas. Aí o maluco vai lá e manda. Cara, na hora que ele para o ciclo, a testosterona dele, que estava lá em cima, porque estava tomando, vai lá embaixo. Ele pode morrer. Cara, é gravíssimo isso. Ele pode ter consequências muito drásticas, que podem levar à morte. E aí tem alguns médicos que fazem esse acompanhamento. E aí esse tratamento que faz depois, né, do ciclo, é a chamada terapia pós-ciclo. Por quê? Porque os hormônios bloqueiam a produção da testosterona. Então olha que parada aí, né? Ó, a Keilene mandou, prof, mesmo homem vasectomizado, pode haver uma coleta diretamente no testículo? Pode, mas vai custar caro, tá? E esse espermatozoide não é um espermatozoide bom para fecundar, tá? A Júlia mandou, prof, existem outras formas exógenas de consumir hormônios sem ser através do suco, né? Cara, tem alguns alimentos que podem aumentar a produção de testosterona, mas nada que faça diferença. Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar que se comer não sei o que peruana aumenta. Cara, vai, mas não vai mudar a diferença. Ah, se comer chia, se usar abacate, cara, não vai fazer muita diferença, né? É bom para quem produz abaixo do normal, né? Sim, mas mesmo assim, cara, não vai mudar a vida do cara. Não vai, né? Não vai. O cara às vezes acha que tomando um negócio, vai comendo uma coisa. Amigo, não adianta. Não existe milagre, né? Não tem solução simples para tarefas complicadas, né? A Tiffany mandou assim, prof, ainda tem que ficar realizando espermograma após o procedimento? Tem. Cara, para quem não sabe, espermograma, gente, é um dos exames mais vergonhosos que um ser humano pode passar. Porque ele vai no laboratório e aí vão dar para ele um potinho e vão falar assim pro moço, moço, vai lá no banheiro e ejacula nesse potinho aí, ó. Cara, imagina, uma pessoa te dando um potinho para tu ejacular dentro. E aí tu vai lá no banheiro, né? E aí ela te passa a senha do Wi-Fi. E aí tu vai lá no banheiro, cara, faz o que tem que fazer, né? Faz lá você e aquela senha do Wi-Fi. E aí tu vai ejacular no copinho. Por que tem que fazer esse exame? Esse exame é feito para analisar a quantidade de espermatozoides, a qualidade deles, se eles são espermatozoides bons ou não. Quando o cara faz vasectomia, existe um procedimento que é o seguinte, eu cortei o canal deferente. Só que eu não posso chegar pro cara e falar assim, amigo, vai lá, manda ver.
Não, não posso. Porque ainda pode ter resíduos de espermatozoide ali no caminho. Então, qual é a recomendação do médico depois da vasectomia? Primeiro, ele tem que ter 20 relações sexuais, de 20 a 30. Cara, tenha de 20 a 30 relações sexuais usando camisinha, para garantir, para não sobrar nada. Depois dessas 30 relações, você faz um espermograma. E qual é a expectativa do médico? Que o espermograma venha zerado os espermatozoides. Se vier zerado os espermatozoides, deu certo, tá liberado aí, ó. Pode ter relações sexuais com a sua parceira que você não tem risco de engravidar ela. Ah, mas ela apareceu grávida. Aí, pergunta se ela tem personal, né? Pergunta se tem personal. Porque se você foi vasectomizado e deu 0 na contagem de espermatozoides, amigo, tem uma coisa errada aí, né? Tem mistério aí, né? Olha. Como assim, Daniela? Até minha mãe sorriu. Tua mãe tá assistindo essa aula, gente? Pelo amor de Deus, né? Ó, prof, é verdade que o espermatozoide pode ficar até 5 dias? Pode, até 5 dias. Então toma cuidado, porque se você falar assim, eu só ovulo no dia 10. Se você tiver relações sexuais no dia 5, os espermatozoides que lançaram na vagina do dia 5 podem fecundar o gameta feminino que só vai vir no dia 10. Então é verdade, pode durar até 5 dias, né? Cadê? Hoje tá meio assim, né? O pobre do personal. Agora é sempre o personal, né? Ele conhece o vizinho, né? Prof, pessoas trans que usam testosterona podem ter essas consequências sobre o suco? Cara, a gente pode nem falar, Vanessa, de pessoas trans. Pensa em mulheres que fazem uso de anabolizantes e esteroides, que são derivados da testosterona. Ela se identifica ali com o gênero feminino, mas quando ela faz uso de anabolizante, o que acontece? A voz engrossa. Já percebeu que aquelas mulheres têm uma voz que dá umas assim? Cara, é efeito do suco. Cara, a pele das mulheres fica cheia de acne. Até mesmo a estrutura óssea do rosto, gente, muda. A pessoa, né, a mulher que faz uso de anabolizante e esteroide, cara, a cara fica diferente. O cabelo começa a cair. A menstruação para de vir, né? Então, não precisa nem ir para falar de transição de gênero. Pensa numa mulher que faz uso de anabolizante e esteroide. Já vai ter esses efeitos, tá? Já acontece. Cara, vamos lá. Você usa o suco, né? Graciane, kkkk, né? Não sei o quê, né? Julie Poca. Quem é Julie Poca, gente? Né? Tu conhece, Renan? Eu sei quem é, acho que é uma menina que luta boxe agora. Julie Poca, né? Regina Rouca, né? Muito bom. Olha aí, calma aí, deixa eu ver se tem mais aí. Tem uma grande aí. Caiane. Gametogênese se trata do processo de formação de gametas? Sim. Ocorre nas gônadas? Sim. Perfeito. Espermatozoide e ovogênese. Gabaritou. Cara, é isso mesmo, né? Então vamos lá, né? Falei desse processo, agora vamos dar uma avançada. O que as células Sertoli fazem? Elas fazem a nutrição, sustentação e a formação de uma barreira de proteção dos espermatozoides, tá bom? E agora chegamos na parte que interessa. Vamos falar da gametogênese. Vocês lembram qual foi o assunto da semana passada? Eu falei com vocês sobre meiose, né? Eu falei com vocês sobre meiose. E a aula de hoje tem um pouco a ver sobre meiose. Porque durante a formação de gametas, tanto a espermatogênese, que é a formação de gametas masculino, quanto a ovogênese, que é a formação de gametas feminino, depende de meiose e de mitose. Só que o nosso tema é masculino. Vamos falar de gametogênese masculina, ou seja, espermatogênese. A primeira etapa que rola é o chamado período de multiplicação ou período multiplicativo. E a divisão celular que rola aqui é a mitose. Ou seja, as células começam a se multiplicar. É uma fase proliferativa que o número vai aumentando. E se é mitose, uma célula dá origem a 2 e essa aqui dá origem a 2. E o número cromossomial não muda, tá legal? Como que eu chamo a célula que começa o processo? Elas são chamadas de células germinativas primordiais. Elas que vão iniciar, elas que vão começar todo o trabalho. E quando elas acabam de fazer essa sequência de várias e várias mitoses, essa célula aqui é chamada de gônia. Só que tem que tomar cuidado. Porque se for masculino, é chamado de espermatogônia. Se for feminino, é chamado de ovogônia. Mas tu pode chamar de gônia, que serve para os dois gêneros. E aí o que vai acontecer depois desse período de várias mitoses?
vai ter o segundo período, que é o período de crescimento, que o gameta, ele vai crescer. Só que o número de cromossomos não muda. Então ele começa 2N, termina 2N, ele só cresceu. Depois desse crescimento, a gônia que cresceu passa a ser chamada de cito 1. Só que, gente, eu posso chamar de espermatócito 1, se for masculino, e se for feminino, eu posso chamar de espermatócito, aliás, ovócito 1, tá? Então, masculino é espermatócito 1, feminino é ovócito 1. Tudo bem? Beleza, tô vendo aqui como é que tá, né? E aí, o que acontece, né? Então, o primeiro período é mitose, o segundo período é crescimento, e o terceiro período, gente, é o período de maturação, que é onde vai rolar a famosa meiose. E você lembra da semana passada como é que era a meiose? Eu primeiro tinha uma divisão de cromossomos homólogos, depois uma divisão de cromátides irmãs. Então, na primeira divisão meiótica, o cito 1, que era o espermatócito 1, vira o espermatócito 2. Quando ele faz a meiose 2, ele vira a espermátide, que é essa célula aqui. E acabou a meiose. Aí tu vai olhar e falar assim, cara, mas essas bolas aqui, ó, não são espermatozoides. Não, não são. São chamadas de espermátide. Para virar espermatozoide, que é esse cara aqui que tem flagelo, ele precisa passar por um processo chamado de espermiogênese. Então, para o homem, para nós homens, somos 4 etapas. A primeira etapa é o período de multiplicação ou proliferativo, que rola a mitose. Depois tem um período de crescimento, que aumenta o volume da célula, mas não muda o número de cromossomos. O terceiro período é o período de maturação, que rola a meiose. Que aí o número de cromossomos cai pela metade, porque começou em 2N e terminou em N. E a última etapa para nós homens é a espermiogênese, no qual a espermátide vira espermatozoide. Tudo bem? E, gente, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês está acontecendo lá dentro do túbulo seminífero. Essas celulinhas aqui, ó, que vão virando espermatozoides, cara, tudo isso está acontecendo lá no túbulo seminífero. E aqui tem a mesma imagem, né, mostrando as etapas. Cara, aqui eu tenho, né, a espermatogônia, que faz várias mitoses, aí ela vira espermatócito, certo? Faz, né, uma divisão de meiose e no final termina como espermatozoide. E aí eu queria destacar para vocês a chamada espermiogênese, que é o processo no qual a espermátide vira quem, gente? O espermatozoide. Para acontecer isso, né, rola algumas etapas. Primeira etapa que caiu na prova do Enem ano passado. Alguém consegue me dizer que organela é essa aqui da célula? Que organela é essa? Gente, essa organela chama-se complexo de Golgi. E o que o complexo de Golgi faz? Ele se fusiona, ele vai se juntando. E ele forma uma bolsa que fica na cabeça do espermatozoide, chamada de acrossomo. Deixa eu melhorar isso para vocês entenderem mais, porque isso é muito importante. Caiu no Enem ano passado. Renan, me traz aqui para o quadro, por favor. O complexo de Golgi, que eu também posso chamar de complexo golgiense, o que ele faz? Ele vai se juntar, ele faz uma fusão e ele dá origem a uma bolsa chamada de acrossomo. E quando a gente lança, né, um desenho aqui do espermatozoide, não zoa meu espermatozoide não, hein, gente? Cara, você vai ver que aqui tá a cabeça do espermatozoide e aqui dentro tem um núcleo, tá bom? Então essa região aqui, ó, é a cabeça do espermatozoide. E essa bola vermelha é o núcleo. Que legal! Só que em cima do núcleo, o que vai ter? Vai ter essa bolsa que eu falei para vocês, o tal do acrossomo. Então esse capuz que fica aqui em cima é o acrossomo. E, Rodrigo, o que tem dentro do acrossomo? Vai ter uma enzima chamada de hialuronidase. Calma aí. Se termina em ase, é o que, gente? É enzima. E essa enzima hialuronidase é a enzima que vai furar o gameta feminino, que eu já vou mostrar para vocês a imagem. Mas olha só, se você pegar o gameta feminino, que vocês vão aprender hoje, que se chama ovócito 2, ele tem um grupo de células aqui por fora. E essa camada de células por fora é chamada de
corona radiata. E nessa corona radiata, eu tenho várias células unidas por uma substância chamada de ácido hialurônico. E eu acho que agora tu vai pegar. Se as células femininas que protegem o ovócito 2, que é o que você chamava de óvulo, as células são unidas pelo ácido hialurônico, qual é a vantagem de ter a hialuronidase? Gente, na hora que o espermatozoide chega aqui, o acrossomo começa a soltar hialuronidase. E olha só o que ele vai fazendo, ele vai dissolvendo. E ele vai abrindo um buraco e de repente, fecunda. E depois de 9 meses, você vê o resultado, né? Temos aqui uma fecundação, vai começar uma gravidez, olha que coisa linda, meus parabéns para o papai, para a mamãe. Então, se você está aqui hoje assistindo essa aula, é porque o acrossomo do teu pai tinha hialuronidase e ele deu uma brocou, né? Macetou o ácido hialurônico da corona radiata do ovócito 2 da tua mãe. Aí criou esse buraquinho aqui, ó, e fecundou. E tá aí você, lindo, maravilhoso, assistindo a aula, pronto para entrar na faculdade. Olha aí que lindo, né? Olha aí, ó. Olha aí, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. Professor! Ó, o Jefferson mandou um negócio aqui. Professor, em caso de longos períodos em que o homem fica sem ejacular, os espermatozoides podem ser eliminados na urina? Não. Cara, Jefferson, se o cara fica sem ejacular, o espermatozoide morre em 5 dias, naquela bolsinha chamada de epidídimo. E aí ele é reabsorvido ali. Não tem problema nenhum, tá? Só que saiu um estudo, não sei se vocês viram, né? Um estudo que saiu, foi semana passada, se eu não me engano, né? Que comparava o número de vezes que o homem ejaculava no mês. Homens que ejaculavam 20 ou mais vezes no mês tinham menos risco de ter câncer de próstata, né? Olha que coisa, né? O cara que mais ejaculava no mês tinha menos risco de ter câncer de próstata. E o estudo era esse, comparava homens que ejaculavam 4 a 6 vezes no mês contra homens que ejaculavam de 20 a 24 vezes no mês. E aí foram acompanhando esses caras. Os caras que ejaculavam menos tiveram mais casos de câncer de próstata. Olha aí, né? Olha aí. Não guarda não, né? Oi? Não guarda não, né? Ah, e como é que faz pra ejacular? Não sei. Fica guardando não. A Camila Cristina mandou assim, prof, esse ácido hialurônico é o mesmo da moda de colocar na pele? Sabe aquele harmonização, ficar com a cara de Alok? É o ácido hialurônico. Que ele funciona como um cimento, ele preenche as coisas. E aí ele preenche o espaço entre as células, só que aqui é natural, é o seu corpo que produz. E esse ácido hialurônico que a galera faz na harmonização facial, gente, pô, é o médico que coloca, né, pra fazer preenchimento. Sabe aquele pessoal que tem aquela boca assim? Aquela carinha de Buzz Lightyear, né? Aquela cara assim. Cara, isso é sacanagem. Eu vejo que muitas mulheres estão todas com a mesma cara. É aquela beiçona, né? Toda mulher igual, né? Uma coisa assim, né? Eu nem sei se eu preciso fazer harmonização, gente. O que vocês acham? Tô precisando? Vou botar minha caraça aqui, ó. A harmonização do homem é a barba, né? A barba dá uma de chamada, mas você acha que rola um botox? Olha aqui, ó, essas marcas aqui. O que vocês estão achando? Tô precisando botar um botox? Precisando? Tô precisando? Manda aí, né? Homens que nascem estéreis. Homens que nascem estéreis. O que ocorre? Cara, tem várias causas de esterilidade, né? Pô, pode ter problemas no espermatozoide. Às vezes o cara gera espermatozoide, mas não tem flagelo. Ou seja, não tem como fecundar, né? É bem bizarro, né? Não precisa, prof. Ah, obrigado. Ah, outro mandou, precisa muito, né? 2 linguiças na boca, duas linguiças toscanas, quando o pessoal faz aquele instrumento assim, 2 linguiças de churrasco assim, aqui no bocão, né? Nossa, cara, e o Osmar tá perguntando, professor, explica sobre a poluição noturna. O que é isso? Cara, quando você dorme, tem uma fase do seu sono que é chamado sono REM. REM, R-E-M, quer dizer Rapid Eyes Moving. É uma hora do seu sono que se a gente pudesse abrir o teu olho, ele estaria fazendo assim, ó. Rodrigo, é convulsão? Não, é natural, todo mundo faz isso. É aquela fase do sono reparador, é o sono que você descansa. E os homens, nessa fase, eles têm ereção. É natural. Todo homem saudável tem ereção durante o sono. Todo homem saudável.
E às vezes ele acorda no meio desse sono REM e ele acorda como? Com ereção. E é até uma maneira de descobrir se o cara que está com problema de ereção é um problema psicológico ou é um problema do corpo dele, é um problema fisiológico. Porque se o cara não consegue ter ereção, primeira pergunta, será que é psicológico ou será que é algum problema no organismo? E aí você faz um exame para saber se ele está tendo ereção à noite ou não. Se o cara não tiver nem ereção à noite, cara, o problema não é psicológico, é um problema no corpo dele, porque à noite ele desligou o psicológico ali. Agora, é um cara que não consegue ter relações sexuais porque não tem ereção. Mas, pô, à noite fica com ereção, então o problema é psicológico. E aí vai ter que ter um tratamento, né, para acompanhar esse cara aí, né? Todo homem dorme acordado. Olha aí, né, gente? Aí, o Jefferson mandou, professor, remédio para calvície, como a finasterida, 1 mg, já botou a dosagem, né? E a dudasterida, 2,5, podem reduzir? Podem. Mas, cara, essa dose é muito baixa. Para reduzir, tem que ser finasterida de mais de 10. 1 grama é muito pouco, né? 1 grama, gente, é bom para quê? Para fazer um cabelinho crescer, né? Isso que é bom, né? Muito bom. Já mandei isso aí, né? Mandaram garotas na piscina. O que é isso, né? Prof, é verdade que o cara de 16 garotas na piscina, ele inseminou... Gente, isso aí é o famoso caô. O maluco mandou na água da piscina com cloro. Gente, não dá, né? Quando eu falo que o espermatozoide dura até 5 dias, é em condições apropriadas. Agora, numa piscina com cloro, e ainda tem outra coisa, né? O maluco jangou o espermatozoide na piscina, né? Que tem cloro, que tem, pô, deve ter mijo, né? O pessoal mijou na piscina. Cara, vai ter que entrar pelo canal vaginal das garotas, gente. Nossa, tá difícil, né? Tá difícil. Essa não dá pra gritar, não, né? Do maluco que engravidou 16. Se ele engravidou, foi fazendo outra coisa, né? Teve um churrasco, não sei, né? Cara, a Caiane mandou um negócio muito bom. Prof, o período germinativo é bem mais curto na ovogênese do que na espermatogênese? Cara, o homem está fazendo isso o tempo todo, não para. Na mulher, sabe quando isso acontece? Na vida embrionária. Eu vou falar da mulher daqui a pouco, tá? O amigo fica aborrecido na hora da festa. Gente, os comentários hoje estão muito bons, né? Vamos voltar para o slide, Renan. Vamos voltar para o slide, né? Então, a espermiogênese, a primeira coisa é o complexo de Golgi vira o acrossomo. E eu já expliquei para vocês no quadro o que faz o acrossomo. Outros eventos da espermiogênese. Perde parte do citoplasma, o complexo de Golgi vira acrossomo, o flagelo do espermatozoide, ele surge a partir do centríolo. E todas as mitocôndrias, elas migram para a peça intermediária, que é a base ali que começa o flagelo, para gerar energia para bater o flagelo ali, tá? Então aqui está a imagem do espermatozoide, ó, cabeça, tá vendo aqui, ó? Aqui está o núcleo, aqui está o acrossomo. Qual o nome mesmo da enzima que fica no acrossomo? Qual o nome da enzima? Escreve no chat para ver se você lembra. Qual o nome da enzima que está no acrossomo que vai furar o gaveta feminino? Qual o nome? Cadê? Cadê? Ninguém lembra? Ah, que bom, Musa. Musa Nisei Sansei, né? Ah, muito bom, né? Aí o Gustavo, manda na cara dura, muito difícil o nome, tô com preguiça. Gente, para com isso. É hialuronidase. Essa região aqui, ó, é a peça intermediária e tá cheio de mitocôndrias, que geram energia para o flagelo, ó, bater. Que maneiro. E agora, uma informação importante. Tem alguns hormônios que eu queria falar com vocês. Já ouviram falar desse hormônio, FSH? Ele é muito importante no ciclo menstrual das mulheres, mas no homem ele também é importante. O que o tal do FSH faz? Para quem não sabe, FSH quer dizer hormônio folículo estimulante. Esse nome é porque ele estimula o folículo ovariano a crescer. No homem não tem folículo, mas o nome ficou. Então uma glândula que fica lá na base do seu cérebro, chamada de hipófise, produz o FSH e ele atua no túbulo seminífero. E quando o FSH bate no túbulo seminífero, que fica dentro do testículo, você faz espermatogênese. Então, gente, FSH é o hormônio que estimula o homem a produzir espermatozoides. E existe uma tradição de abreviar espermatozoides como SPTZ, S-P-T-Z. E aí eu ensino um macete para meus alunos que é o seguinte: o que o FSH faz? Ele faz SPTZ no homem. Então guarda assim, ó, faz
Spitz, de espermatozoide, no homem, tá certo? E existe um outro hormônio chamado de LH ou ICSH. O nome mais comum é LH, tá? E o que o LH faz? Que é o hormônio luteinizante, que é ultra mega importante nas mulheres. O nome é luteinizante porque ele tem efeito na mulher, que daqui a pouco eu explico. Só que o nome LH ou ICSH, ele vai estimular as células de Leydig a produzirem o quê? Testosterona. Então, FSH atua no túbulo seminífero, produz espermatozoides. O outro hormônio, que é o ICSH ou LH, atua nas células de Leydig e você produz testosterona, que por sua vez também estimula os túbulos seminíferos a produzir espermatozoides. Só que a testosterona, olha aí, ó, define os caracteres sexuais secundários masculinos. Aí manda logo uma maluco careca, barbudo, que é isso mesmo que faz. Testosterona desenvolve também os órgãos genitais masculinos, né? E vamos falar agora de mulher? Vamos falar de mulher? Cara, aqui está o ovário. Dentro do ovário da mulher é onde acontece a gametogênese. Da mesma maneira que o testículo é a gônada masculina, o ovário é a gônada feminina. Ah, que legal! E agora uma notícia muito esquisita. Quando que a mulher começa a produzir gametas? Ela começa a fazer isso, sabe quando? Quando ela está na barriga da mãe. Os hormônios da mãe chegam até a garota e ela começa a produzir gametas ali. Sabe aquele período multiplicativo que são mitoses? Isso aconteceu quando? Quando você estava na barriga da sua mãe. Cara, na hora que você nasce, você para de receber os hormônios da sua mãe, porque cortou o cordão umbilical, e aí durante a infância você não produz mais gametas. Você só volta a produzir na puberdade. E aí tem um problema. Os gametas que a mulher libera são gametas velhos. São gametas que ela começou a formar antes dela nascer. Então, se uma mulher tem 50 anos e ela tem um filho, o gameta que ela liberou é um gameta que tem 50 anos. Pode ter defeitos nesse gameta. Por isso que tem uma doença chamada de síndrome de Down, que o risco dessa síndrome aparecer acontece quando a mulher tem uma idade mais avantajada. Quanto mais velha a mulher, maior é o risco da síndrome de Down. Por quê? Porque o gameta da mulher começou a ser formado na barriga da mãe dela. Ou seja, se a mulher tem 70 anos e ela está ovulando ainda, cara, isso é um perigo, porque esse gameta pode estar defeituoso. E aí eu tenho um número para dar para vocês, que é um número que é horrível, que é assim: qual é a melhor idade para o organismo da mulher ter filhos? A melhor idade para o organismo feminino ter filhos é entre os 18 e os 28 anos. Só que, gente, ninguém tem filho mais hoje em dia nessa idade. A galera tem o quê? Geralmente antes ou depois, né? Entre os 18 e 28, cara, ninguém tem, né? Tá bem difícil isso. E se a mulher deixar para ter filho mais tarde, cara, maior é o risco. Por exemplo, hoje o meu filho tem 15 anos, tá? E quando a minha mulher ficou grávida, né? Do personal, tô brincando, de mim, né? Cara, ela já tinha mais de 35 anos. Pode não parecer, né? Mas a minha mulher, ela é muito mais velha do que eu. Minha mulher, gente, ela é 7 anos mais velha do que eu. Minha mulher já tem 51. E olha que ela nem parece. E quando ela engravidou do meu filho, ela tinha mais de 30 e poucos. Cara, havia um grande risco de ter síndrome de Down. Só que, cara, graças a Deus não deu problema nenhum. Maravilha, né? Que bom, né? Nasceu, pô, sem nenhuma atipia cromossômica que caracteriza a síndrome de Down. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que a mulher, ela é diferente. Ela começa a produzir gametas antes do nascimento dela e o homem só começa a produzir na puberdade, tá certo? E aqui temos o quê? Algumas células que têm os gametas femininos aqui dentro, tá vendo? Que legal. E o que vai acontecer na gametogênese feminina? Igualzinho o que a gente viu na masculina. Vai ter a célula germinativa no período germinativo ou multiplicativo, que são mitoses, tá vendo aqui? E aí eu vou ter as ovogônias, aí ela passa por um período de crescimento, quando cresce vira ovócito 1, e quando a mulher nasce, ela nasce com vários ovócitos 1, vários, e quando o ciclo menstrual daquela mulher é ativado, ela libera hormônios, que a gente vai ver isso na aula de ciclo menstrual, que é uma aula incrível, né? Não perca a aula de ciclo menstrual. E o que vai acontecer quando a mulher ovula? Ela transforma o ovócito 1 em ovócito 2. E aqui já é uma meiose, tá, gente? Quando a mulher libera o ovócito 2, ela está ovulando, ou seja, ela está no seu período fértil. E aprende uma coisa, meu lindo, minha linda, mulher não libera óvulos.
mulheres liberam ovócitos 2. Ai, mas eu falei que eu ovulei. O certo seria falar que você ovocitou secundariamente, tá? Só é óvulo depois que fecunda. Então, gente, se a mulher falar corretamente que está liberando óvulos, é porque ela acabou de ser fecundada. Esse gameta ele vai virar um embrião daqui a pouco. Então, as etapas são as mesmas. Mitose no começo, gera ovogônia, cresce, gera ovócito primário, que é o que a mulher tem, e aí entra no período de maturação, que é a meiose. Primeira meiose, gera ovócito 2, que é o que as mulheres liberam na ovulação. Se ela for fecundada, vira o óvulo. Tudo bem? E aqui estão as imagens, né? Aqui você está vendo um ovócito 1 que está crescendo, tá vendo aqui, ó. E ele está na boca já para estourar. Quando esse troço estoura, pau, a mulher ovula. Nossa, que maravilha. E aqui está o gameta dela. Tá vendo essa camada aqui por fora, gente? É a corona radiata que eu falei para vocês. E essa corona radiata é formada por células que estão unidas graças ao ácido hialurônico, que só ó, a hialuronidase para brocar isso daí. Tudo bem? Então, gente, fechamos aí essa aula de gametogênese e daqui a alguns minutinhos a gente vai ter a principal aula de primeira lei de Mendel. Eu trouxe exercícios, cara, imperdíveis para você. Então eu te aguardo daqui a alguns minutos. Um beijo, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.